Assunto agora é saúde animal, o pessoal gosta também de interagir. Aproveite e manda a sua perguntinha. Nós vamos falar de diabetes em cães e gatos. Estamos conectados com a médica veterinária Esther Blasius, especializada em oncologia veterinária. Está aqui conosco, deixa eu chegar pertinho. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde aos ouvintes da NDTV. Boa tarde a você, muito obrigada pelo convite e vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa enfermidade, então. Exatamente. Então, o que é diabetes em pets? Na realidade, essa é uma doença hormonal, né? O que acontece nessa doença? Ela é muito semelhante com a enfermidade que leva o mesmo nome em seres humanos. Ocorre uma deficiência de um hormônio chamado insulina, hormônio esse que é fundamental para que o organismo absorva a glicose, o carboidrato, que é a principal fonte energética que as células do organismo vão utilizar. No caso, mas pouco se fala, né? Ou pelo menos é algo recente na medicina veterinária, com tanta ênfase, os tutores estarem preocupados, observarem. É recente, doutora? Na realidade, a enfermidade não é recente, Sim. O diagnóstico não é um diagnóstico também recente. O que acontece agora é que os animais eles estão numa outra condição, onde fazem muito mais parte da vida das famílias e as doenças são muito mais observadas, são muito melhores tratadas e também esses animais, com uma melhor qualidade de vida, eles terminaram chegando a uma idade mais avançada, que normalmente é onde essas doenças degenerativas elas vão se manifestar. Então, por isso é que a gente observa hoje muito mais diagnóstico, muito mais tratamento. Mas é uma doença que sempre existiu. Sim, exatamente. Agora, quais tipos que tem? Por exemplo, diferenciar entre cães e gatos, né? Existe diferença nos dois também? Existe. Primeiro, é interessante que a gente saiba que a doença, ela por si só já tem diferenças. Existe uma diabetes, né, juvenil, né, que é a diabetes que a gente chama de não insulino dependente. Aliás, desculpa, de insulino dependente, que é aquela diabetes onde o órgão que produz o hormônio, que é o pâncreas, ele já tem uma deficiência genética, né, o animal já nasce sem produzir normalmente hormônio. Isso aí não é muito frequente. É mais frequente em cães do que em gatos. Em gatos é muito raro acontecer isso. No caso da diabetes, o mais comum que a gente encontra é a diabetes que a gente chama do tipo 2, que é a diabetes não insulino dependente. O que é isso? Esse pâncreas, por desgaste, ele pode diminuir a produção da insulina. Ou, o que é mais comum, é o tecido ficar refratário ao hormônio, ou seja, existe uma quantidade do hormônio, às vezes reduzida, às vezes normal, mas o que acontece? O tecido não responde, é como se não existisse a presença do hormônio, ok? Existe então uma barreira tecidual, vamos dizer assim, em que esse hormônio simplesmente deixa de atuar. Então, a gente diz que o animal ele tem o hormônio, ok? Mas ele não responde adequadamente. Ele é resistente à insulina. Nós temos perguntinha? Eu vou consultar aqui a produção, Nani. Dá para colocar a perguntinha, então, do nosso telespectador aqui? A Eliette, boa tarde, Gisele, ao ver mais da NDTV. Esses são os meus pets, a Nina e a Mel. Demais! Como saber se elas têm diabetes? Elas não comem doces, elas não comem de doces, né? Eliette, obrigada. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como fazer? Como o tutor pode ver um sinal de que o seu pet tem diabetes? Certo. Então, a diabetes, ela é uma doença multifatorial. Ela tem uma causa que também tem predisposição genética, mas como os nossos pets normalmente têm a doença relacionada pela resistência, o que a gente vai observar? Alguns fatores que vão favorecer. Exemplo, obesidade. A obesidade, assim como no ser humano, ela interfere muito na resistência à insulina. Animais que não se exercitam. Então, não precisa necessariamente o animal não comer doce. A obesidade hoje em cães é um dos fatores mais predisponentes. Então, o que a gente vai observar? Existe também, é importante falar, que tem algumas doenças hormonais
que interferem também na ação da insulina. Sim, Então, sim. a gente tem que ver, muitas vezes, o animal tem problemas da adrenal e medicamentos também podem interferir. Então, o que a gente observa normalmente? Qual é a queixa do proprietário? Sim. Normalmente, a gente observa a queixa de que o animal está ingerindo muita água, ele está bebendo muita água, ele manifesta muita sede. Boa. E por ele ingerir muita água, ele vai urinar demais. Sim, então são dois sinais importantes, então, doutora, para o tutor prevenir. Rapidamente, em poucos segundos, tratamento é difícil? Cortar doce, rapidamente. Não, o tratamento ele não é difícil. Tá. Ele deve ser sempre orientado por um veterinário, porque pode ser que necessite tratamento dietético, pode ser que precise medicamento, Tá. às vezes hipoglicemiantes orais, às vezes é necessário também aplicação de insulina. Ótimo. Então, o que vai determinar o tratamento, que vai direcionar, é o tipo de diabetes e a gravidade do processo. Doutora, muito obrigada, foi ótimo. Um beijo no seu coração, volte sempre. Beijão. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Rapidinho, né?